Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 404, dando sequência, né, a encarnação dos espíritos. Então aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho, nos encontramos já na questão de número 18, mas eu vou voltar um pouquinho na questão de número 17, mas é no finalzinho dela. Que um amigo entrou em contato comigo me dizendo que não tinha entendido aquilo que foi explicado nos vídeos anteriores com relação ao perispírito, né, na questão onde eu expus aquela história da elasticidade do perispírito. Quando eu narrei a história de Francisco de Assis, que Francisco de Assis, no ato da concepção, ele praticamente, ele mesmo que reencarnou ali, ele mesmo sem quase que ajuda de mentores espirituais nenhum, por causa da evolução dele, né? Mas isso se dá com espíritos evoluídos, foi o que eu expliquei para um amigo meu. Então, o espírito evoluído, nós temos que pensar da seguinte forma: o espírito evoluído, ele vem até no ato da concepção, ali ele mesmo, se ele quiser, ele mesmo reencarna, ele mesmo realiza todos os processos cirúrgicos perispirituais que tem que ser realizado, uma vez que esse processo todo é realizado entre o perispírito dele e também o espermatozoide e o óvulo já fecundado. Então ali ocorre uma espécie de uma cirurgia no óvulo e o perispírito, que é como se fosse um imã, que ali, uma vez tudo preparado, é como se o óvulo se transformasse num imã e atraísse o perispírito daquele espírito evoluído para ele. E ali o perispírito, ele fica parcialmente, não é totalmente, fica parcialmente imantado, devido àquelas ligações todas cirúrgicas e espirituais que ali naquele momento são realizadas. E o espírito evoluído, devido ele ser evoluído, então o perispírito dele bem mais sutil, então ele sai, vai para as colônias, vai para tudo quanto é outro lugar, vai trabalhar, vai continuar o seu trabalho no plano espiritual, até 15 dias, 20 dias antes do feto, que uma vez já praticamente já está pronto, ele retorna ali, o espírito retorna, porque ele está ligado, porque existe, devido à evolução, há uma elasticidade de acordo com a evolução do espírito. Então tem espíritos que a elasticidade dele vai da Terra a Júpiter, outros vai da Terra a Marte, outros vai da Terra a Andrômeda, Sírio, Órion, a elasticidade.
né? Como tem outros que a elasticidade dele é 5 centímetros. Ele não consegue sair, o muito que ele consegue sair é 5 centímetros, às vezes nem sai. Fica hibernado ali dentro do útero da mulher, da mãe, durante 9 meses, hibernado, inconsciente. Isso que é pior. Ele hiberna e fica inconsciente ali dentro do útero da mãe. Mas é preciso dizer que mesmo hibernado, ou mesmo esses evoluídos através da elasticidade do perispírito, devido à evolução do espírito, que é o que comanda, porque o perispírito é subjugado ao espírito. O espírito é mais evoluído do que o perispírito, mas o perispírito é o veículo é o meio de condução, é o veículo condutor, né, do espírito, de forma que o espírito não reencarna se não for a presença do perispírito, esse veículo condutor. Tanto é que esses espíritos evoluídos, eles só retornam, né, 20, 30 dias, 15 dias, dependendo da evolução deles, ali no útero da mãe, para poder ver a luz do sol ali através do parto, né? Mas, como já dissemos nos outros vídeos, os espíritos, mesmo os hibernados, os letárgicos hibernados ali dentro do útero, aqueles bem mais primitivos, e também os mais evoluídos, como já dissemos, eu tenho que repetir porque esse amigo meu pediu para repetir. Esses espíritos dentro do útero da mãe ali, eles ouvem tudo que a mãe fala, que as pessoas falam ali em volta. Esses espíritos sentem tudo que as mães sentem, você entendeu? Os pensamentos das mães, esses espíritos, eles captam todos esses pensamentos. Mas por que eles captam esses pensamentos? Por que eles sentem tudo isso? Por causa do perispírito deles, porque o perispírito é o condutor. Tá aqui, ó. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, olha só para você ver, serve-lhe ele de veículo ao pensamento. Inclusive, o perispírito na condição de condutor, por exemplo, se eu pensar mal, né, com relação a alguém, por exemplo, eu vou pensar mal de você. Esse sentimento negativo meu com relação a você só surte efeito devido ao condutor. É graças ao perispírito, o condutor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que afeta você. Vou ter que repetir novamente, como esse amigo meu mesmo ainda não conseguiu entender, coitado. Mas tudo bem, é assim mesmo. É uma matéria muito simples, ao mesmo tempo, não é? A gente respeita. Eu disse nos vídeos anteriores, por exemplo, o perispírito, ele é como, o espírito é como se fosse a água dentro de uma caixa d'água. O perispírito é o cano, aquele encanamento, que vem lá da caixa até a sua torneira, aí na sua pia, no seu tanque, você entendeu? Então, quando você abre
Não cai água? Cai. Então, a água é o espírito. O encanamento é o perispírito. Agora, outra coisa. Nem sempre a água é o espírito. A água pode ser os sentimentos do indivíduo que está pensando negativo de você, que está com sentimento ruim, que está, enfim, está desequilibrado com relação a você, pensando mal, te desejando mal. Enfim, ele está querendo que você vá para Marte, para Júpiter, você entendeu? Graças ao perispírito. Então, essa tangibilidade, esses movimentos todos que nós temos no nosso corpo, essa flexibilidade toda, se deve tudo ao perispírito. Então, é aquilo que eu disse, né? Que o perispírito ele tem 1001 utilidade. Mas isso é simbólico, isso são termos muito pejorativo, é apenas para simplificar, porque as pessoas não têm noção de que, por exemplo, eu estou agora pensando em você. Eu estou pensando em você agora. Agora, esses meus pensamentos, eles chegam até você graças ao meu perispírito. E você me percebe aí graças ao teu perispírito. O teu perispírito é que capta a minha presença. Então, por exemplo, a telepatia. Você entendeu? A telepatia. O que é a telepatia? A telepatia é nada mais, nada menos do que a união, a junção do meu perispírito com o teu perispírito. Só que tanto eu quanto você, nós já nos encontramos num nível já um pouquinho mais elevado, você entendeu? Porque não é qualquer, com todo respeito, não é qualquer indivíduo que vai trabalhando assim, trabalhando não, vai conseguindo já de imediato a telepatia. Então, por exemplo, eu penso assim, eu vou ligar para o Sebastião. Eu penso, eu vou ligar para o Sebastião. O Sebastião pensa assim, eu vou ligar para o Luiz Antônio. E na hora que eu pego o Sebastião, na hora que eu pego o telefone, o Sebastião também pega o telefone, né? Eu escrevo ABCD. O Sebastião escreve lá também ABCD. E na mesma hora que eu digito, que eu envio a mensagem, o Sebastião me envia também. Aí o Sebastião me fala assim, nossa, mas que coincidência, hein? Coincidência não. Isso aí é graças ao perispírito. É a telepatia. É a união do espírito meu com o espírito do Sebastião. Eu estou só colocando essa comparação do Sebastião assim, porque tem muitas pessoas que às vezes isso acontece com elas, elas não sabem por que acontece. Nossa, que coincidência! Por que coincidência? Porque eu estava pensando em você. Mas por que a pessoa estava pensando, mas ao ponto de escrever uma mensagem idêntica, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e envia os dois na mesma hora? É graças ao perispírito. O espírito do Luiz Antônio está no nível 10. O espírito do Sebastião está no nível 10. Semelhante atrai semelhante. Está interligado o perispírito meu com o espírito do Sebastião. Você entendeu? Então, o perispírito é o meio de comunicação. Então, o espírito, ele transita na matéria. Eu vou usar esse termo. O espírito, ele é melhor termo. O espírito, ele transita na matéria,
ele transita pela matéria, eu vou usar esse termo simbolicamente, ele faz simbolicamente, limitadamente, tudo que ele quer, transitando pela matéria. É graças a essa, né, enfim, essa energia toda do perispírito que isso ocorre. Eu conheço mundos, por exemplo, agora você vai mandar me internar mesmo. Luiz, mas você já está falando a respeito do perispírito aí no livro aí, Encarnação do Espírito? Sim, gente. Só que isso aqui vai demorar tanto nós terminar esse tema aqui, Encarnação dos Espíritos, depois ainda vem reencarnação. Mas o que eu puder explicar, eu vou explicar. Entendeu? Então, eu conheço mundos em que o espírito são mundos que ainda existe encarnação e reencarnação. Mas são seres muito evoluídos. Então, esses espíritos chegam e eles permitem que... Agora, veja bem, a permissão também está relacionada ao perispírito. Então, por exemplo, vamos pensar assim, vó está aqui presente. Mas é preciso entender que o perispírito de vó e o meu perispírito unidos se encontram para que eu possa vê-la. Então, ambos, perispírito com perispírito, encontram-se em comum acordo aqui. Caso contrário, eu não posso ver vó. Né? Então, o espírito de vó aqui está permitindo que o perispírito dela forneça elementos para que o meu perispírito armazene e forneça ao meu espírito, aliás, que a minha alma, para que através da vidência eu possa vê-la. Caso contrário, isso não acontece. Então, existem planetas, eu conheço planetas que, por exemplo, a reencarnação lá se dá mais ou menos dessa forma. Ó. Tem um casal, cônjuges, né? Um casal que já casou e tal. Lá ainda tem isso ainda também, gente. Não precisa querer se livrar do marido ou da esposa ou do esposo aqui nessa, não, porque nesse mundo lá que eu conheço, lá ainda tem essa prova ainda, essa expiação que é o casamento. Lá ainda tem ainda. E tem também a reencarnação. E tem também a encarnação. Só que sabe como que se dá? Lá não existe sexo. Sexo como praticado aqui na Terra, né? Que eu não preciso esmiuçar como é praticado aqui na Terra. Mas existe uma comunhão mental. Por exemplo, o espírito que tem vínculo com aquele casal que necessita reencarnar ou encarnar pela primeira vez naquele mundo, eles se apresentam àquele casal, ou melhor, ele se apresenta àquele casal e conversa com o casal. Bem, então como ficou combinado, antes de vocês dois reencarnarem, né? Chegou a minha vez de reencarnar, então vamos aos acessórios e tudo mais? Sim, pois não. Mentalmente, o esposo se liga à mente da esposa. Olha só para você ver o ato sexual lá como que é. Ele se une à mente dela, perispírito a perispírito,
mente com a mente, os pensamentos dele, e ele, o casal, se une, o pensamento dos dois já pronto, se une ao pensamento do filho, que já tem lá seus 18, 19, 20, 25 anos, e naquela junção de 3 pensamentos, de 3 desejos, o casal fornece ectoplasma àquele filho para que um corpo correspondente àquele ambiente daquele planeta seja plasmado, e ali à frente do casal plasma-se aquele corpo, e durante o processo da ectoplasmia, aquele espírito daquele jovem, ele já se integra àquele corpo ectoplásmico. Você entendeu como é que é, né? Então o casal, os pais, fornecem elementos condizentes àquele planeta através da mente, para que aquele ectoplasma todo, ali junto com os pensamentos do filho, forme ali como se fosse um molde, né? Plasma, né? Aquele ectoplasma. Então, praticamente eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. O filho se materializa ali à frente do casal. Coisa de 10, 15 minutos se realiza esse processo, e eles ali já se abraçam. Aí eu vou te explicar uma outra coisa, com todo respeito. Olha, agora eu vou para cadeia, cadeia não, cadeia tudo bem, vou para o sanatório mesmo. Você já imaginou eu narrando isso para um psiquiatra? Sem narrar, eles já querem me prender no hospital psiquiátrico. Agora você imagina as trevas que querem me prender, não são encarnados não. Então, o mais interessante é que ali não tem sexo, não tem o sexo, o ato sexual. A concepção é através da mente, não é através dos órgãos genitais. Isso é um estudo, então a gente tem que falar. Numa sala de aula, um professor não abre a boca. Então ali não tem concepção através dos órgãos genitais. É a concepção através da mente. Os 3 seres se juntam, e o casal, através do perispírito dos 3, os 3 perispíritos juntos plasmam um corpo condizente aos elementos daquele planeta, para que aquele espírito passe a integrar-se àquele corpo. Pois bem, então a concepção é através da mente. Outra coisa, lá não existe gestação de 9 meses. Isso que é doloroso para uma mulher aqui na Terra. Isso é uma tortura para uma mulher aqui na Terra, a gestação. Chico Xavier dizia que ele, praticamente 100% de todas as mulheres que ele teve a oportunidade de ver retornar à pátria espiritual, retornava à pátria espiritual aureoladas de luz, só pelo fato de suportar uma gravidez de 9 meses. Aquela transformação molecular no organismo transforma a mulher todinha. O organismo celular da mulher aqui na Terra, na gestação, fica pior que um vulcão em erupção. A mulher sofre,
24 horas e ainda não é respeitada ainda pelo machismo aqui na Terra. Né? Não é respeitada. Então lá não existe gravidez de 9 meses. Lá não existe. Outra coisa, lá não existe bebezinho. Não existe bebezinho. O espírito lá, comparando-se à idade aqui na Terra, dos seus 15, 18, 19, 20, 25 anos para cima, não para baixo. O espírito lá, ele não necessita dos pais em momento algum com relação à pensão, vai ter que, aliás, mesada. Uma pensão, uma mesada. Mesada lá é pegar a mesa e bater na cabeça do caboclo, com todo respeito. Mas lá nesse planeta você não vê adolescente, pré-adolescente, entendeu? É mocidade e pra cima. Olha que maravilha. Com todo respeito, não desfazendo aqui da Terra, com relação à maravilha que eu acabei de dizer. Porque é o nível do mundo lá, né? Vamos para o próximo, é o mesmo tema.